O convidado do Ler Açores desta semana é Carlos Melo Bento. Casou com o direito, mas a sua amante é a história. Portanto, advogado por opção e historiador de paixão. Conheça Carlos Melo Bento e como divide a vida entre duas profissões. Eu trabalho no horário normal de serviço, intensamente o direito, porque fui para advogado por convicção e por vocação. Convenci-me que era a profissão exata e senti que tinha gosto pela oratória e pelas regras do direito. Portanto, e tenho pela história a paixão que se tem por uma amante, não é? Quer dizer que depois de passado o serviço há uma alegria intensa, um não cansaço em ler a história, principalmente a história dos Açores e de Portugal, que estão, como sabe, completamente interligadas, e aí sinto que além do prazer tenho em descobrir o que é que se passou nesta e naquela, não é uma história científica, aquela que eu estudo e aquela que eu escrevo, é uma história de quem relata um conto. Tentar perceber porque é que eu estou aqui nestas ilhas, porque é que vim parar aqui, porque é que gosto de viver aqui e não gosto de viver em mais parte nenhuma. Portanto, acabo por fechar o ciclo sobre a minha vocação bilateral, direito e história, que acaba por me preencher completamente a vida. Que sempre adorei história. Durante muito tempo até nem sabia qual era o curso que havia de tirar, porque sentia aquela inclinação. Mas percebia que os meus colegas não tinham, colegas de turma, não é? Não tinham aquela inclinação pela história. Eu fazia desporto porque gostava, porque me dava prazer físico. Mas eles não, eles sabiam aqueles jogadores todos e o calendário dos jogos. Há um capítulo da história que a juventude gosta muito, que é a arqueologia. Por exemplo, Vila Franca está soterrada, foi soterrada em 1522. E quem escavar a Vila Franca vai encontrar a 1 metro, 2 metros de profundidade a antiga vila. E aí sim, aí a juventude, há ali qualquer coisa de investigação, de detetive, que eles aderem e gostam de ver as peças sair, umas mais inteiras, outras menos inteiras. E aí tenho-me apercebido de que realmente há da parte deles o gosto. Sim, de criança. Eu lia aqueles livros de detetives para crianças que havia no meu tempo desde os 11 anos. Antes lia as histórias em quadradinhos do Mundo de Aventuras agora já não me lembro do outro, mas o Mundo de Aventuras que eu adorava, o Mandrake, o Flash Gordon, havia aquelas, o Rip Kirby, que era o detetive, e depois passei para os romances e depois aí nunca mais acabei. Quer dizer, a leitura, eu leio normalmente ao mesmo tempo 3 livros, um de manhã, outro à tarde e outro à noite, diferentes. Estou a preparar dois trabalhos, um a cronologia açoriana, e portanto estou encaixando, já tenho imensas entradas, como agora se diz, não é? Milhares de entradas com datas e que falta fazer, e estou a fazer a origem dos primeiros açorianos, portanto, de que parte de Portugal é que vieram, ou da Inglaterra, ou da Irlanda, ou da Flandres, etc. E de Portugal, de que parte, já descobri até uma coisa que é nova em relação ao conceito que se tinha de que os açorianos são quase todos alentejanos e algarvios, é mentira, não. A maior parte dos açorianos veio do norte de Portugal, porque o Infante Dom Henrique era Duque de Viseu e Senhor da Covilhã e tinha nascido no Porto, portanto as suas propriedades existiam neste corredor territorial e é daí que vêm os primeiros açorianos. Há imensos do Porto, imensos de Lisboa, imensos de Trás-os-Montes, de Minho, etc. Eu comecei por fazer, o primeiro livro foi as minhas memórias da cadeia, As Horas Amargas. Como sabem, eu fui preso depois de 25 de Abril, depois da manifestação de 6 de junho, capacitaram-se que eu estava a defender a independência dos Açores na altura. O que não era verdade,
Eu dizia que se a autonomia evoluísse para a independência, tudo bem, os açorianos quisessem, pois não havia razão nenhuma, uma vez que se tinha dado independência a Cabo Verde e a São Tomé e Príncipe, que os Açores também não fossem independentes. Consideraram que eu é que era um dos mentores da manifestação e foram buscar-me às 2 da manhã a casa e prenderam-me. Claro, eu, os 15 dias que estive preso, a população revoltou-se cá fora e eles acabaram por ter que nos libertar, um pouco por medo, não é? Começaram a aparecer bombas e carros queimados, etc, etc, e casas queimadas, e eles tiveram medo de que a população fizesse algum disparate mais grave, e então libertaram-nos todos, que fomos libertos. E eu, nos 15 dias que lá estive, escrevi o memorial do que se passou, dia a dia, não é? E publiquei o primeiro livro, As Horas Amargas. Depois, como trabalhei intensamente com o Dr. Sousa de Oliveira nas escavações de Vila Franca do Campo, reuni todo o trabalho que ele fez de comunicados, fotografias, etc. Narrei os meus encontros com ele e a forma como aprendi a história através da arqueologia. Ele foi o meu grande mestre da história. E é que me dá, digamos, a base semi-científica que eu tenho na busca dos documentos e da literatura existente, etc, etc. E publiquei então as escavações arqueológicas de Vila Franca do Campo. Eu não concebo a vida de uma forma civilizada sem a leitura. A leitura é como distingue dos animais, não é? Se os animais pudessem ler, não sei se nós seríamos a raça mais importante à face da Terra, não é? A leitura, para já, faz movimentar, na minha intuição, não percebo nada disso em termos de anatomia, mas faz movimentar uma parte do meu cérebro que não se movimentaria se não fosse a leitura. Espicaça a memória, espicaça a imaginação, espicaça a inteligência. Põe as nossas faculdades mentais permanentemente em ebulição e dá-nos uma vida intensa. Eu posso estar rodeado de tristeza por todos os lados, fecho-me dentro de um livro e estou vivendo noutro mundo, não é? Carlos Melo Bento, o nosso convidado de hoje. Já sabe, na próxima semana marcamos novo encontro aqui, a esta hora, na sua RTP Açores.